Boa noite. Graças a Deus temos a grande alegria de mais uma vez iniciarmos culto ao nosso Deus, e nós queremos fazer isso com toda alegria e da melhor forma que está ao nosso alcance. Vamos iniciar orando, logo depois vamos ler alguns poucos versículos e daremos seguimento aos nossos cânticos. Então, Leandro, nos conduz na palavra de oração, por favor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, o Senhor que tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem nos proporcionado sustento, provisões, mesmo em meio a essa pandemia. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, para que o Espírito Santo, Ele abra a porta dos nossos corações para absorver a Tua palavra, os louvores que serão entoados aqui, as orações que serão feitas, que todo culto, Pai, de uma maneira geral, seja para a Tua glória, somente para a Tua glória. Que o Senhor conduza o grupo de louvor, conduza o pregador que irá trazer a mensagem, conduza o litúrgico, conduza também as nossas mentes e corações para que eles estejam abertos para receber o conhecimento que vem de Ti, esse rico conhecimento. Obrigado, Senhor, por essa comunhão graciosa e maravilhosa que a cruz do Calvário nos proporcionou. Eu sou grato em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no Salmo 75, o salmista nos diz: Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios: não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Mais uma vez, o verso 1 que nós já lemos: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. O que vamos fazer agora com os nossos louvores? Vamos dar graças, vamos proclamar os feitos maravilhosos do nosso Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Sentemos, nosso próximo cântico, aliás, um hino, Nome Precioso, hino 62 do cantor cristão. Vamos cantar com alegria. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te receber. Ele ama o teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu verás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Reis dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Nós adoramos a esse que tem um nome bom, santo, maravilhoso. Nós vamos orar, pedir que o Davi ore. Depois da oração, nosso irmão Leandro vai nos trazer a palavra hoje à noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos mais o dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos por essa semana que se inicia, agradecemos por esse culto que podemos render agora ao Senhor, os cânticos que acabamos de entoar. Também, Senhor, vem estar com o pregador desta noite, que o Senhor vem estar dirigindo as palavras dele, e que tudo que ouçamos, que absorvamos e aprendamos hoje seja para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Leandro vai nos trazer a palavra. Queridos, boa noite. Hoje nós vamos nos deter à exposição no Evangelho segundo escreveu João. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11. Irmãos, este texto é um texto extremamente importante, porque ele narra o início do ministério público do Senhor Jesus. É um texto que, ao longo do tempo, ele tem gerado algumas doutrinas que não compactuam com o sentido real que o texto aqui, que o autor bíblico apresenta. Existe uma doutrina criada, baseada nesse capítulo de João, conhecida como intercessão de Maria, que é uma doutrina católica, onde eles acreditam que Maria ela teria uma espécie de influência sobre Jesus, sobre os atos que Jesus fazia. E dessa forma, a partir desse texto, eles então elaboraram essa doutrina, e nessa doutrina surgiram várias outras, como a criação do rosário, justamente com essa ideia de orar para Maria, a fim de que ela intercedesse pela pessoa que estava então promulgando a oração. Esse texto aqui foi usado para basear essa doutrina, inclusive também nas orações católicas. Quando eles oram, rezam, para ser mais específico, o rosário, existem 3 tipos de mistérios que eles declaram na oração. Existem os mistérios gloriosos, os mistérios luminosos e os mistérios luminosos. No caso aqui, eles colocam essa passagem de João capítulo 2, o primeiro sinal de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, no ministério luminosos, justamente porque a ideia é de que aqui Maria estaria exercendo a sua influência como intercessora sobre Jesus. Porém, meus irmãos, obviamente o texto ele não corresponde a nenhuma dessas perspectivas ou dessas construções teológicas. O texto ele tem um sentido totalmente distinto desse que infelizmente foi promulgado. Eu queria trazer já de antemão algumas preliminares, algumas introduções importantes sobre o Evangelho de João, para que nós possamos entender melhor o escopo dessa perícope aqui. O autor desse Evangelho, como aqui bem diz, é identificado como João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo.
Essa autoria de João, ela foi extremamente debatida ao longo dos séculos, justamente porque no original esse escrito ele está formalmente anônimo. No caso, o segundo João que está aqui foi um acréscimo que se foi feito. Porém, a posteriores, há vários indícios que mostram e corroboram para a ideia firmada de que aqui João seria de fato o escritor desse evangelho. Você tem tanto indícios externos como indícios internos. O primeiro indício externo poderia ser colocado como documento de Papias, a qual aparece uma espécie de confirmação que João teria escrito esse evangelho. E um indício interno seria o próprio João no evangelho, onde ele declara que aquele quem escreveu essas palavras era o discípulo a quem Jesus mais amava. Esse discípulo a qual Jesus mais amava é identificado nas Escrituras como sendo João, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito do Senhor Jesus Cristo. Então, devido a esses indícios, nós concluímos então que de fato esse evangelho foi escrito então por João, um dos 12 discípulos de Cristo. Esse evangelho ele é datado dentre o ano 80 a 85 depois de Cristo. E Irineu de Leão, que foi um dos pais da igreja, um grande apologeta, um grande apologista cristão, ele no seu livro contra as heresias, declara que o evangelho foi publicado na época em que João vivia em Éfeso. Sendo assim, então, é um indício muito forte de que, de fato, o evangelho ele teria sido escrito na Ásia Menor, propriamente dito, na cidade de Éfeso. Muitos advogam quanto ao propósito do Evangelho de João. Alguns acreditam que o Evangelho de João tinha como intuito, tinha como objetivo uma refutação ao gnosticismo. Entretanto, quando você compara o Evangelho de João com o 1 João, você percebe e fica bastante claro que o Evangelho de João ele é um pouco fraco no quesito de resposta ao gnosticismo. Justamente porque é mais convincente para nós a ideia de que João aqui tem como propósito e intuito no Evangelho apresentar o Senhor Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. Nós não estamos dizendo que ele não serve para poder a gente labutar contra a doutrina do gnosticismo. Todavia, o propósito maior do Evangelho é justamente apresentar Jesus como o Verbo que se encarnou, o Deus homem, aquele que se fez carne. Eu queria também fazer aqui algumas correlações do Evangelho de João com outros escritos do Antigo Testamento. Em certa medida, a gente pode ver João tendo algumas relações com o livro de Êxodo, por exemplo. Ideias que parecem ser cambiáveis, que parecem estarem relacionadas. Por exemplo, existe um termo muito utilizado no Evangelho de João, que é o termo eu sou. E nós encontramos esse termo sendo usado pelo Senhor Deus lá em Êxodo capítulo 3, do versículo 13 ao 14, onde Moisés pergunta para o Senhor como que ele apresentaria Deus para o povo de Israel. E Deus então responde: Moisés, diga que eu sou, que eu sou. Esse mesmo termo a gente encontra no Evangelho de João, Jesus usando esse termo abundantemente. Você vê Jesus dizendo que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vê de maneira bem abundante Jesus utilizando essa mesma terminologia que foi utilizada no livro de Êxodo. Em outras ocasiões, você consegue perceber que isso fica ainda mais evidente. Por quê? Em João 8, 28, por exemplo, Jesus diz o seguinte: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Em João 8, capítulo 58, Jesus diz: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Em João 8, capítulo 8, do versículo 24 e 25, ele disse: eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou.
de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles, no caso os fariseus. Ele disse, exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, eu estou aqui já faz um tempo, eu estou dizendo para vocês que eu sou o eu sou, eu estou dizendo para vocês que eu sou o Deus encarnado, que eu sou o Deus homem, porém vocês não têm acreditado em mim, vocês não têm não têm tido isso como validade. Da mesma forma que a gente vê a correlação desse termo eu sou em Êxodo, você também vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 8 ao 9, Deus se apresentando como o único e verdadeiro Deus. O Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o grande eu sou. E Deus vai dizer nesse capítulo aqui de Êxodo que a sua divindade, que ele se apresentaria a Israel por meio de sinais e prodígios. O primeiro sinal que a gente vê sendo lançado por Deus é justamente o sinal da transformação das águas do rio Nilo sendo transformadas em sangue. Então a gente consegue perceber que há uma certa correlação do Evangelho de João com o livro de Êxodo. Então fica claro aqui, fica bastante evidente, fica bastante claro, nítido, que a filiação de Cristo também seria confirmada pelos sinais que se sucederiam após o primeiro sinal que foi feito em Caná da Galileia. Então aqui, a questão de temas estão bastante entranhadas, estão bastante interligadas, porque você encontra em Êxodo, Deus, por meio de sinais, apresentando-se para o povo de Israel, a sua divindade, o seu poderio, a sua soberania, e ao mesmo tempo você encontra no Evangelho de João, Jesus fazendo a mesma coisa, se apresentando para o povo como o eu sou, como Deus encarnado, como o verbo que se encarnou, e isso se sucederia, seria confirmado por meio de sinais e prodígios que Jesus iria fazer ao longo do seu ministério terreno. Então você consegue perceber essas correlações. Posto isto, meus irmãos, o primeiro aspecto que eu queria abordar com vocês acerca desta passagem que nós estamos aqui meditando, já se encontra aí no capítulo, no versículo 21, para ser mais específico. João diz o seguinte, que no terceiro dia ocorreu-se um casamento. Quando João diz aqui ser no terceiro dia que ocorreu esse casamento, ele não estava se referindo ao terceiro dia da semana, visto que as virgens geralmente se casavam no quarto dia, enquanto que as viúvas se casavam no quinto dia. Então aqui é mais considerável se pensar que João esteja se referindo ao terceiro dia após o último evento narrado por ele, que você vai encontrar na passagem anterior, que é o encontro de Jesus com Natanael, né? Aquele homem ao qual Jesus profere aquelas palavras de elogio, dizendo, eis aí um verdadeiro israelita, a qual não há dolo, a qual não há falsidade. Então Natanael, em resposta a Jesus, diz, tu és o rei de Israel. Então esse terceiro dia corresponde ao último evento narrado por João, e não no terceiro dia da semana, justamente por causa desse aspecto cultural que existia naquele período. Caná aqui, ela seria um pequeno vilarejo que ficava localizado ali na região desértica da Galileia. A economia da cidade girava em torno da pescaria, da agricultura, da produção de uvas e etc. Como geralmente era quase todas as cidades ali em volta da Galileia. Porém, ao longo do tempo, houve vários debates sobre qual seria a Caná que João se refere aqui nesta passagem.
haviam pelo menos 3 tipos de Caná que poderiam ser colocadas como a citada por João. Você tem a Caná maior, que ficava localizada entre Tiro e Sidom. Você tem a segunda Caná, que ficava situada na província de Zebulon. E você tinha a terceira Caná, que é a mais provável que seja a que João citou aqui, que ficava nas proximidades de Nazaré, cerca de 12 quilômetros. Ainda é muito discutível essa distância. Alguns diz 6, outros diz 12, outros diz 10. A questão é que a Caná que João está se referindo aqui é mais provável que seja Caná próximo a Nazaré, 12 quilômetros dali. E João vai dizer que Maria havia sido convidada, juntamente com Jesus e os discípulos, para essa festa de casamento. Então isso pressupõe que havia algum grau de parentesco entre Maria, Jesus e o noivo ou a noiva. Isso também se torna ainda mais evidente devido ao fato de Maria demonstrar uma certa preocupação com o casamento. Ora, se o casamento fosse de alguém estranho, a qual ela não conhecia, a qual ela não tinha intimidade, a qual ela não tinha nenhuma proximidade, obviamente que ela não se preocuparia tanto assim, afinal, não é? Mas aqui a gente percebe que Maria estava muito preocupada com qual que seria o desfecho desse casamento aqui, se caso, ou porventura, não fosse realizado um milagre que salvaria esse casamento. Então, isso nos mostra que Maria tinha uma certa intimidade e a proximidade de parentesco com esse noivo, com essa noiva. Essa rapidez de Maria em ficar sabendo do término do vinho, isso se deve ao fato de que, num casamento judaico, geralmente as mulheres, elas sempre ficam naquela área da cozinha, né, onde eram preparadas o vinho, a comida e etc. Né? Então, por isso que Maria provavelmente estaria ali ajudando, né, a preparar o vinho, a comida, e ela então percebeu aquele infortúnio do término do vinho, então ela decide tomar uma atitude quanto a isso. Ela se sentiu na responsabilidade de fazer com que esse casamento tivesse, como nós dizemos hoje, um final feliz. Outro ponto importante que a gente deve enfatizar aqui é que o vinho, ele era extremamente indispensável na cerimônia de casamento, de um casamento judaico. Para vocês terem noção, todas as bênçãos que sucederiam-se no casamento seriam feitas sobre o vinho. A primeira bênção era feita sobre o vinho. A última bênção também feita sobre o vinho. Então, todas as bênçãos de um casamento judaico sucederia pela existência do vinho que estava ali representando longevidade de vida, representando vida, alegria, felicidade para os noivos. Então, por isso que o vinho é extremamente importante aqui, nesse contexto. Havia também o aspecto cultural relacionado ao casamento judaico, era que um casamento a qual o vinho terminava, antes da festa ter se encerrado, era um casamento que terminaria em vergonha pública, literalmente. O noivo seria um homem desonrado. Em casos extremos, para vocês terem uma ideia, os convidados que se sentissem ofendidos com o término do vinho poderiam processar o noivo. Então, assim, a situação que a gente encontra nesse casamento é uma situação extremamente emblemática, meus irmãos. Alguma coisa precisava ser feita. Alguém tinha que fazer alguma coisa aqui, porque senão o noivo terminaria desonrado, estaria então, terminaria em vexame esse casamento, e eles seriam desdenhados por toda a vida. Uma coisa que nos chama a atenção nesse texto, e eu acho não, isso já é comprovado, quando você vai ler diversos comentários, quando você vai ler diversos livros que tratam sobre esse primeiro sinal de Jesus, é que há uma implicação muito grande que se encontra aqui no versículo de número 3 e no versículo de número 4, que é a forma como Maria se dirige a Jesus e a forma como Jesus se dirige a Maria. Aqui Maria vai dizer o seguinte no versículo 3: tendo acabado o vinho,
a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aqui é de se perguntar, meus irmãos, se Maria, ao dizer isso, ela estava fazendo um pedido, se ela esperava algo de Jesus, ou se ela apenas estava trazendo más notícias. Alguns aqui argumentam que essa queixa de Maria estaria transmitindo notícias tristes, porém sem nenhuma expectativa de que elas fossem sanadas. Porém, a gente deve discordar totalmente dessa teoria aqui, porque no versículo 5, Maria pede para que os servos façam tudo que Jesus mandar. Uma pessoa, para dizer isso, ela tinha que ter uma grande expectativa de que essa pessoa que ela pediu faria alguma coisa. Então aqui a gente pode eliminar essa teoria de que Maria não tinha nenhuma expectativa, que era apenas um anúncio de uma notícia triste. Não, ela esperava alguma coisa. Outros sugerem aqui que Maria, ela previu um milagre. Eu acho um tanto quanto que presunçoso demais. Primeiro porque você vai encontrar no próprio João narrando no final, que esse foi o primeiro sinal de Jesus. Para dizermos que ela previu um milagre, então teríamos que dizer que Jesus fez outros milagres antes, embora tenha apócrifos que dizem que durante a infância de Cristo, Cristo fazia passarinho de barro e fazia passarinho vir à vida. Mas isso são escritos apócrifos, não tem inspiração, não são inspirados, não é palavra de Deus. Então nós temos que cortar esse mal pela raiz. A ideia aqui, de fato, é que Maria, ela se sente responsabilizada por esse casamento e ela chega até o filho dela porque ela acredita que o filho dela pode fazer alguma coisa. É mais sensato a gente pensar que Maria se dirigiu a Jesus porque ela havia aprendido a depender dele. Mas por que, Leandro? Ora, há algumas tradições que dizem que nesse período Maria, ela estaria viúva, que José já não estaria mais vivo. E nós sabemos que na cultura judaica, quando uma mulher, quando uma esposa, ela perde o seu marido e se torna viúva, ela se torna totalmente dependente do filho, do primogênito. Então aqui, o que nós percebemos é Maria demonstrando que ela era totalmente dependente do seu primogênito, do seu filho, do trabalho das mãos do seu filho, que era a carpintaria, que ela era totalmente dependente do filho, não somente no quesito cultural, sociológico, financeiro, nem, dentre outras coisas, não. Essa dependência que Maria tinha de Cristo ia além de coisas físicas e materiais, era uma dependência espiritual também, uma dependência de alguém que olha para uma pessoa e espera que ela faça algo por ela, porque ela sabe que ela é incapaz de fazer por si própria. Agora, aqui a gente percebe, aqui a gente vê a resposta que Jesus dá para sua mãe. Jesus diz o seguinte, no versículo 4: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Primeiramente aqui, o termo mulher é utilizado por Jesus. O termo, mulher utilizado por Jesus aqui, era culturalmente comum. Era uma forma que os homens, naquele período, se dirigiam às mulheres. Era a mesma coisa que dizer madame, algo desse tipo. Não era um termo usado para denigrir uma pessoa, para desprezar ou para menosprezar uma pessoa, de forma alguma. Era um termo totalmente habitual para eles, faziam parte da cultura e ninguém se ofendia com isso, tá bom? A palavra grega usada aqui para mulher é a palavra ginai. E é a mesma palavra que Jesus vai utilizar lá na cruz, lá no Calvário, quando Jesus se dirige a palavra para Maria e diz: eis aí o teu filho, mulher. A mesma palavra. E a gente percebe que naquela ocasião, Jesus não estava bravo, Jesus não estava irado de forma alguma. Ele mesmo assim usou o termo que ele utilizou aqui. Então essa ideia de que Jesus estaria menosprezando Maria, a gente deve simplesmente
eliminá-la das nossas mentes, de forma alguma. Era algo extremamente cultural. Porém, sempre existem aquelas pessoas que querem suavizar as coisas, que querem diminuir ou acrescentar ou mudar algum sentido do termo para poder, às vezes, ou fortalecer uma doutrina, ou criar uma doutrina e por aí vai. E existiram aí várias versões de Bíblia que, infelizmente, traduziram de uma forma muito errônea essa passagem, e que, infelizmente, devido a essas traduções, teve várias interpretações que se seguiram e que foram muito maléficas para a igreja. Para vocês terem noção, tem uma tradução, não me recordo aqui o nome agora, que traduz o seguinte, que essa passagem aqui, Jesus estaria dizendo: o que você tem para eu fazer? Como se Jesus fosse uma espécie de um mordomo, bem ajeitado, bem educado, que diz: mãe, o que você quer que eu faça? Pode pedir qualquer milagre que eu vou fazer para a senhora. Isso é suavizar demais o texto e é tirar totalmente o sentido que está transmitindo aqui, que é essa dependência que Maria encontra no filho. É mais coerente a conclusão de que Jesus, ele, de maneira cortês, ao repreender sua mãe, ele esteja declarando para ela a sua liberdade em relação a qualquer conselho humano ou qualquer manipulação humana. Lembrando que no Evangelho de João, Jesus vai dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai dele, fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Jesus era fazer a vontade do seu Pai. Unicamente a vontade do seu Pai, não era vontade de homens, não era vontade de nada que fosse, que saísse da vontade do seu Pai, era exclusivamente a vontade do seu Pai. A estrela guia de Jesus era a vontade do seu Pai, a comida de Jesus era a vontade do seu Pai. Jesus dormia pensando na vontade do seu Pai, vivia mediante a vontade do seu Pai, não de homens. Agora, a gente deve aqui levantar um ponto, é claro, não vamos ser insensíveis aqui. Obviamente, isso daí não seria fácil para Maria, afinal de contas, ela era a mãe dele. Ela o havia gerado, ela o havia amamentado, ela tinha visto ele dar os primeiros passos, ela viu ele cair, se machucar e chorar. E ela havia passado a depender dele, tanto financeiramente, em todos os outros aspectos. Então, obviamente, que não era fácil para ela. Mas agora que ele havia entrado no embarque da sua missão, ele havia inaugurado o embarque na missão que o seu pai o havia dado, os laços familiares deveriam estar subordinados à missão que o pai havia dado para ele. Se não tivesse, era cortado. Tudo agora se concentrava, o propósito dele era fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Essa era a sua comida, era fazer isso. Laços familiares, tudo aquilo que nós seres humanos precisamos e queremos, Jesus naquele momento, ele estava subordinando tudo isso à vontade do seu Pai. Se não estivesse dentro, era descartado. E sendo assim, Maria não podia vê-lo mais como as outras mães viam seus filhos, porque agora todas as prerrogativas de maternidade que ela tinha haviam cessado. Porque o filho agora ele estava prestes a inaugurar o embarque na sua missão. Jesus também aqui, ele vai, no final aqui, desse versículo 4, ele vai dizer que o fato dele não ter feito aquilo que Maria aparentemente estaria querendo influenciá-lo a fazer, foi porque a hora dele não havia chegado. A palavra grega para hora aqui é a palavra hora, e ela pode significar vários tipos de período de tempo. Ela pode expressar período limitado de tempo, estação do ano, período de dia, mas precisamente aqui no Evangelho de João,
essa palavra hora aqui expressa a ideia de tempo oportuno, de período fixado, uma espécie de momento certo. E também a hora que Jesus está se referindo à sua crucificação e à exaltação que está ligada a essa crucificação. Então, basicamente o que nós podemos entender aqui, que o caminho para a cruz de Cristo não se daria pela agenda humana, pela vontade humana, pela influência humana, pela manipulação humana, pelo pedido humano, mas o seu caminhar para a cruz se daria no tempo oportuno, no tempo correto, no tempo em que o Pai havia predestinado para que isso fosse feito, ou determinado. E aqui a gente pode tirar já uma aplicação. Maria aqui, ela dá o maior exemplo de fé nós podemos encontrar nas Escrituras. Ela dá o melhor exemplo, o melhor tipo de exemplo de fé, que é a fé que persevera, que é a fé perseverante. Assim como a mulher cananeia que foi repreendida por Jesus, lá em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, mas que mesmo mediante essa repreensão ainda continuou crendo, e Jesus então depois diz, bendita é a tua fé, e despede essa mulher em paz. Da mesma forma aqui, a gente encontra esse mesmo sentido acontecendo com Maria. Quer ver? Abra lá em Mateus capítulo 15 comigo. Mateus capítulo 15, a mulher cananeia demonstra fé. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha então foi curada. Ela foi repreendida, mas continuou tendo uma fé perseverante, continuou acreditando que algo poderia ser feito por ela. Maria, da mesma forma aqui, demonstra isso. Ela demonstra isso porque mesmo apesar dela ter sido repreendida por querer tirar vantagem dos seus laços familiares ou da sua maternidade, ela manifesta, meus irmãos, uma fé estonteante, uma fé que persevera, uma convicção de que as coisas iam acontecer. Ela não sabia o que Jesus faria, como ele faria, se ele faria. Ela não sabia como ele faria, quando ele faria, mas ela entrega tudo nas mãos de Jesus. Ela confia nele, ela acredita nele, ela espera nele, confiadamente que ele vai fazer alguma coisa. Independente da resposta que Jesus deu para ela, ela não deixa com que, ela não perde a fé, ela não desanima, ela não se entristece por isso. Pelo contrário, ela se mantém perseverante. Ela espera nele, ela acredita nele, ela sabe que ele vai fazer alguma coisa. Às vezes eu percebo muitas pessoas que para muitas pessoas a confiança se resume quando você está passando uma dificuldade financeira muito ruim, mas mesmo assim você dá um dízimo na igreja. Aí tem pessoas que dizem: olha, eu estava passando por uma dificuldade muito ruim, mas olha, eu dei o dízimo na igreja, e eu vou confiar em Deus, que Deus vai me sustentar. Obviamente, eu não estou dizendo que isso é errado. Deus de fato, ele é um provedor, sustentador da nossa vida. Agora, você resumir a confiança em Deus unicamente na questão financeira é reduzir demais o poderio de Deus.
a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. A confiança ela deve ser plena em todos os sentidos da nossa vida. Para ser mais específico, em todas as áreas da nossa vida. A nossa confiança deve estar em Cristo e nós devemos entregar tudo a Ele. A atitude aqui de Maria demonstra uma confiança, esse tipo de confiança plena e perseverante. Ela entrega tudo nas mãos do Filho, porque ela espera no Filho. E é isso que nós devemos fazer. A confiança ela deve estar em todas as áreas da vida e nós devemos entregar a Cristo o casamento arruinado, os filhos desobedientes, as nossas dificuldades, as nossas amarguras, os pecados domésticos que nos atentam frequentemente. Então tudo que há em nossas vidas, todas as áreas, a gente deve entregar nas mãos de Jesus, esperando confiadamente que no tempo oportuno Ele fará conforme a sua vontade, no momento que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, usando o que Ele quer, não por manipulação humana, não por qualquer outro tipo de influência, a não ser pela sua própria vontade. Então, a confiança, ela deve estar plena em Cristo, em todas as áreas da nossa vida. E o F.F. Bruce, ele resumiu não, mas ele apontou, fez uma observação acerca desse versículo, dizendo o seguinte, que poucas palavras de Maria foram preservadas. Estas aqui têm uma aplicação que ultrapassa a ocasião imediata que as produziu. Poucas palavras, mas que têm uma aplicação vasta, abrangente na nossa vida. A partir do versículo 6 aqui, a gente encontra então o milagre sendo realizado. Essas talhas de pedras aqui citadas no versículo de número 6, eram tipo jarros de barro, jarros de pedra, desculpa, que os judeus utilizavam nos seus cerimoniais de purificação. O texto aqui ele é bem claro, ele deixa isso bastante nítido aqui para a gente. E no contexto de um casamento, é bem provável que os convidados, eles lavassem as mãos nessas talhas de pedra, a fim de purificar suas mãos. Mas isso não foi algo prescrito pela lei de Moisés, era uma tradição rabínica. Abra lá em Marcos capítulo 7, por gentileza, para a gente entender melhor isso daqui. Marcos capítulo 7, diz assim, a partir do verso 1 até o 3. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus. Viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, ou seja, para eles, então você comer sem lavar as mãos era impuro, você tinha que purificar. Isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Então aqui, meus irmãos, os judeus eles não comiam sem lavar as mãos. E é bem provável que a maneira que eles encontravam para purificar essas mãos seriam essas talhas de pedra que serviam justamente, tinham justamente esse intuito, purificação. Então, nesse contexto de casamento, a gente pode concluir que, obviamente, os convidados eles deveriam ter lavado as suas mãos naquelas águas ali para poder comer e beber. Agora, o J. Carson, juntamente com o F.F. Bruce, ele acredita que a água aqui, substituída pelo vinho, representa a velha ordem da lei e os costumes judaicos que, infelizmente, haviam se tornado em meros legalismos. E que Jesus, ao fazer essa substituição,
ele estaria trazendo algo melhor, algo muito mais superior, uma adoração que agora era em espírito e em verdade. E para corroborar isso, em Marcos capítulo 5, Jesus vai contar duas parábolas, a parábola do odre velho com vinho novo e a parábola de remendo velho em roupa nova. Jesus vai contar essas duas parábolas, que quando você vai fazer uma análise do texto, você percebe que é justamente a ideia que traz ali, corrobora muito com a ideia daqui, de que o que Jesus traz para nós é muito mais superior do que aquilo que estava sendo promulgado desde os tempos remotos. Que Jesus, ele traz uma nova realidade das coisas. Jesus traz uma nova perspectiva acerca da vida. Que agora a adoração, ela não consiste em rituais, em dietas, em absolutamente nada disso. O que ele traz é algo melhor, é algo superior, é um vinho melhor. Aqui, Jesus então, ele estava inaugurando o embarque na sua missão. O primeiro sinal havia sido dado aos homens. O rei se fazia presente no meio do seu povo. Aquele modesto carpinteiro, conhecido como filho de Maria e José, agora ele se apresenta como o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne, a palavra que se tornou carne, o rei de Israel, aquele que haveria de vir, o prometido, o redentor, o salvador da humanidade. O nosso Salvador. E no versículo 11, João então, ele mostra a finalidade do milagre, ou sinais, ou prodígios, ou maravilhas. Use a nomenclatura que você acredita ser melhor. Mas aqui, João agora, ele mostra a finalidade desse sinal. Ele vai mostrar que esse sinal em Caná da Galileia tinha como intuito, tinha como propósito, a revelação da glória de Cristo, da glória do Cordeiro de Deus, da glória do Filho de Deus. Esse primeiro sinal tinha como propósito apresentar Jesus, de fato, como o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso em carne, manifestar o seu poderio, a sua soberania, o seu poder, a glória insuperável do seu auto-oferecimento. E quando esta glória se manifestar, quando essa glória se manifestou, a fé então foi despertada no coração daqueles que contemplaram aquele ato, aquele primeiro sinal que Jesus fez. A fé foi despertada no coração dos discípulos, foi firmada no coração dos discípulos, porque eles contemplaram naquele momento, não a água que se transformou em vinho, nada disso. O que eles contemplaram naquele momento foi a glória de Deus, foi o poder de Deus, a soberania de Deus, o seu poderio, o seu senhorio. Foi isso que os apóstolos contemplaram, que fez com que a fé deles fosse então despertada das entranhas do coração. Hoje os princípios de milagres foram totalmente deturpados pelo evangelicalismo vigente. Não vou aqui me importar em citar nomes, mas de maneira específica, por algumas igrejas pentecostais, não quero generalizar todas, mas isso desemboca, essa deturpação do milagre, mais nas igrejas neopentecostais.
se de fato né, que nessas igrejas existem milagres, né? Se de fato é verídico aquilo que está acontecendo, né? Os princípios dos milagres hoje foram deturpados. Não tem mais como intuito a glória de Deus. Os milagres que hoje são promulgados por esses curandeiros, por esses milagreiros hoje, tem como propósito a glória de si próprio, a exaltação de si próprio, o reconhecimento de si próprio, a promoção de si próprio. Os milagres que hoje são ditos, que existem, que são feitos por esses cujos pastores visam unicamente a glória deles, não a glória de Cristo. Não tem como propósito despertar a fé no coração daqueles que estão contemplando aquilo. Não tem mais esse propósito. Os milagres hoje, eles fazem como um meio de ganhar, de atrair pessoas, de encher igrejas. Os milagres hoje, as pessoas vão até essas igrejas, às vezes alucinada com o que a igreja está prestes a oferecer para ela, e o que importa para ela não é fé, não é reconhecimento da glória de Cristo, não é nada disso. O que elas querem é satisfazer uma necessidade momentânea, unicamente isso, e aquela igreja está oferecendo naquele momento. Milagre para a glória de Deus, milagre para a fé, não, isso aí hoje nessas igrejas desculpa o termo, mas é abobrinha, pura abobrinha. Meus irmãos, se vocês ouvirem algum cartaz, na rádio, seja lá qual veículo de comunicação que vocês ouvirem isso, dizendo que tal igreja está fazendo milagre, é mentira. Mentira. Primeiro porque o milagre, a gente percebe nas Escrituras que é algo inesperado, é algo imprevisível, é algo que ocorre nos termos divinos, pela vontade de Deus. Deus decide fazer, não é o homem que coloca, não, na quinta-feira a gente vai fazer aqui um culto de campanha de milagre aqui, pode vir aqui que Deus vai te dar um milagre aqui, você vai receber um milagre aqui. Não é o homem que determina quando Deus vai fazer tal coisa. Ele não determina o dia, a hora, o local e quem vai ser beneficiado com esse milagre. Não, o milagre é algo inesperado. Deus faz quando Ele quer, em quem Ele quer, nos termos dEle. Nos termos dEle. A finalidade dos sinais de Cristo, dos milagres de Cristo, das maravilhas de Cristo, dos grandes prodígios de Cristo, é revelar a glória do Deus encarnado, é revelar o seu poder, a sua majestade, a sua santidade, manifestar a sua grandeza. Esse é o objetivo. E nós, a partir do momento que nós contemplamos isso, nós lemos isso, o nosso coração deve estar fervendo em fé, por ver o quanto nosso Deus Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ao ler essas passagens dos milagres, nós não podemos lê-las como se não tivesse nenhuma intensidade nos dias de hoje, não. Ela deve impactar os nossos corações, deve rasgar a nossa alma, de ver o quanto Deus é poderoso, quanto Deus é glorioso. Pena daqueles que são céticos a isso, e que não acreditam nessa maravilha que o nosso Deus fez. Para finalizar, meus irmãos, quero aqui fazer as aplicações finais. Então, primeiro nós aprendemos com Maria como a confiar plenamente em Cristo, na força do seu poder, na sua benevolência, na sua soberania, na sua justiça. Essa mulher, Maria, é uma mulher que merece respeito, que merece o seu lugar, que não pode ser desprezada. Foi uma mulher que, com poucas palavras, nos ensinou muito.
E nós devemos aqui aprender com Maria a esperar e entregar tudo nas mãos daquele que nos salvou. A segunda aplicação é que Cristo, ele nos libertou da religiosidade fria e legalista. Ele nos retirou do império das trevas e nos concedeu algo muito melhor do que isso: a salvação pela graça mediante a fé em sua pessoa. Muito melhor. 1000 vezes melhor. A salvação pela graça mediante o seu sacrifício. E em terceiro e último, textos como esses, eles devem aumentar a nossa fé. Eles devem nos levar a contemplar a glória do Filho de Deus. A glória do Filho de Deus. Que o Senhor Deus, ele possa aplicar essa palavra no coração dos irmãos, que o Espírito Santo, ele aplique isso de maneira eficaz no coração de cada um de vocês. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. A Tua Escritura, esses sinais, Pai, revelam o quanto o Senhor é glorioso, o quanto o Senhor é majestoso, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor contém o senhorio de todas as coisas, o quanto o Senhor controla todas as coisas. Tudo, Pai, é feito conforme a Tua vontade. A vontade humana não tem espaço quando a Tua vontade, ela se faz presente. Senhor Deus, nos ajude, assim como Maria, a ter uma fé perseverante, uma fé que confia e entrega tudo em Tuas mãos, uma fé que descansa em Ti, entendendo que o Senhor é aquele que provê todas as coisas, que o Senhor é aquele que nos sustenta em meio a qualquer situação de adversidade ou sentimentos amargurados que nós venhamos ter. Nos ajude a ter essa fé como de Maria, meus irmãos, meu Senhor. Senhor Deus, também nos abençoe, nos fazendo, Pai, aumentando a nossa fé, que ao lermos essas passagens nós possamos ter vê-las com a mesma intensidade, como se nós estivéssemos naquele momento, vivendo aquilo, junto com os apóstolos e os que estavam ali presentes. Que essa intensidade em que aquilo foi feito naquele momento, ela seja transmitida para nós ao lermos essa palavra, a lermos esses milagres que o Senhor realizou. Senhor Deus, Tu nos libertaste de uma religiosidade fria e nos ofereceu um vinho muito melhor, muito mais superior. Senhor Deus, aumente a nossa fé, nos leve a contemplar a glória do Filho de Deus, a glória do Seu Filho, o Filho ao qual o Senhor se compraz. Somos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém.